Olá, sou Glaucia Rosane. Em homenagem à memória, ao dia do Holocausto, quero apresentar a vocês uma personagem judia que fez história no Maranhão, mas que infelizmente está no anonimato por duas questões: por ser mulher e por intolerância religiosa no século XVIII no Brasil. Eu quero falar de Isabel Gomes da Costa, a Rainha Esther do Maranhão, como foi assim denominada. Com uma história muito distinta e adiante do seu tempo, Isabel Gomes da Costa arriscou sua vida pela liberdade religiosa nessa região do Brasil, quando na construção da identidade multicultural do país, as etnias e a fé não eram respeitadas. Nesse contexto, as mulheres eram um dos grupos a suportar os maiores enfrentamentos de intolerância. Nós estamos falando aí do início do século XVIII, na cidade de São Luís, no Maranhão. Isabel era da família Távora, uma famosa família de Portugal, e também cristã nova. Ela era filha de Beatriz da Costa. Seus avós, por parte de mãe, eram Brísida de Andrade e Duarte Rodrigues de Távora, muito conhecido como Pai Abraão. Sua família portuguesa, na verdade cristã nova, veio ao Maranhão com a promessa de melhoria de vida, feita pelos reis portugueses, mas que na verdade tinham a intenção de proteger essa região do Brasil, que por vezes abandonada por Portugal foi invadida pelos franceses e holandeses protestantes. Isabel era judia no seu cotidiano, nas ruas de São Luís, como se tivesse liberdade e como se não houvesse intolerância religiosa e de gênero. E assim como seu avô, o Pai Abraão, ela resistia ao catolicismo declaradamente. Ela enfrentava a igreja e zombava dos rituais católicos. E, portanto, essa mulher, ela é símbolo de resistência da sua época. Por exemplo, ao ver uma imagem dos santos católicos, ela queimava as pontas dos dedos dos santos, profanava as missas, quebrava o jejum da quaresma e fazia questão de comer na janela quando via as beatas passando em sua porta nos longos períodos de jejum. Então, por que ela é comparada à Rainha Esther? Por que esse título? Um dia, ela mandou fazer uma imagem do menino Jesus feita de massa de pão e levou para a missa católica de Natal, no ano de 1728, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Depois de passar pelas mãos dos seus parentes, eles despedaçaram e comeram dentro da igreja. E isso causou um grande espanto e os presentes ficaram extremamente estremecidos com a falta de honra aos santos e a todo o ritual católico. Então, culturalmente, os judeus eles celebram a festa de Purim comendo o pãozinho com formato de orelha de Amã. Não é? Vocês conhecem um pouco essa história? Exatamente, Amã foi o maior inimigo de Israel na época que a Rainha Esther era rainha medo-persa. Então essa festa judaica que foi celebrada a partir daí foi então lembrada comendo a orelha de Amã. E exatamente essa Rainha Esther do Maranhão fez uma coisa muito parecida em um ritual católico. Mas ela era uma moça comum, que por tradição ela não tinha uma visibilidade tão grande, até por ser mulher e por ser judia. Mas ela tem um símbolo de resistência da sua terceira geração familiar, que mantinha o conhecimento da história judaica, e isso também é bem interessante, porque ela, além de ser extremamente crítica ao catolicismo, ela resguardava algumas orações criptojudaicas, assim como alguns cristãos novos. E mesmo que modificadas as orações, mas ela revelava que nessa família a memória judaica continuava presente, apesar da intolerância e da Inquisição. Isabel Gomes da Costa havia sido ensinada na lei de Moisés por sua avó quando tinha apenas 13 anos, e ela transmitiu duas orações a essa neta. Uma delas era para fazer na sexta noite, a outra no sábado à noite, exatamente na celebração de Shabat. Era natural que os cristãos novos procurassem adaptar rituais cristãos para o judaísmo, dentre eles a oração do Pai Nosso, que na verdade, originalmente essa oração é uma mescla de várias orações judaicas e aramaicas. Em certa ocasião, ela declarou que eles se ajuntavam na casa de outros cristãos novos aqui em São Luís para compartilhar o que sabiam sobre a Torá, o livro sagrado dos judeus, e para o dia de Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus. Em São Luís, infelizmente, não há nenhum registro público ou privado em memória a essa mulher. Mas Isabel Gomes da Costa, a Rainha Esther do Maranhão,
tem a sua história registrada no caderno da Inquisição de 1731, na Torre do Tombo, em Portugal. Isabel deveria ser lembrada nos acervos museais da cidade como inspiração à mulher maranhense e em luta pela sua liberdade de expressão, autoconfiança de gênero. E a minha pretensão é dar voz a essa história invisível do povo do Maranhão em uma casa de memória judaica do Maranhão, para preservação e valorização dos saberes judaico-maranhenses e toda a sua influência na construção do nosso povo e da nossa história. A figura dessa mulher, ela não pode mais ser ignorada, mas apresentada como um caminho histórico percorrido há muitos séculos. Eu quero aqui dar os meus agradecimentos e ao mesmo tempo me prontificar como instrumento de justiça para a minha geração e para a minha época e para as mulheres e também para os judeus nesse tempo tão difícil. Muito obrigada.